Fala galera, bora tá começando mais um dia de palpites com vocês, palpites para essa quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026, galera, e quarta-feira de muitos jogos, e bons jogos, tá? Então nem quero rolar tanto com vocês, só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, nosso grupo totalmente gratuito. São vagas limitadas, tá? O link tá na descrição, tenho falado aí pra vocês, a gente tem gravado muita coisa lá, entradas ao vivo, bingo, bilhetes, todos os dias praticamente, então pra você que quer participar lá junto com a gente, o link tá na descrição. E também, galera, não esquece do link da BRBet, tá tendo sorteios lá de bancas, sorteio de iPhone 17 Pro Max, sorteio de PS5, também agora tem as raspadinhas, tá? Então, galera, que pode te dar uma viagem, tá? Pra você que tá querendo fazer uma viagem aí, só entrar lá na BRBet, fazer o seu cadastro, fazer o depósito mínimo e ir lá em minigames. Vai lá em minigames e lá você consegue tá fazendo aí a sua raspadinha. Tem raspadinha, tem roleta, tá? Aí lá você, todos os dias você pode participar. Vamos supor, você fez hoje uma raspadinha, nesse horário agora que você tá vendo esse vídeo. Dali 24 horas você pode fazer de novo e tentar a sua sorte para você tentar ganhando e fazer isso todos os dias, tá? Então, muito legal, faz seu cadastro lá, tenho certeza que vai ajudar muito você se você ganhar em uma viagem, se você ganhar um PS5, um iPhone 17 Pro Max, pensa bem. Então, o link tá fixado aí nos comentários para vocês, tá? Senegal e... Vamos lá, Senegal e Egito, jogo 2 horas da tarde, galera que eu gosto para jogo. Ó, aqui é semifinal da Copa Africana de Nações, o Senegal vem muito bem. O Egito também, tá? São duas seleções que vêm num momento muito bom. E aqui, galera, de verdade, é jogo truncado na minha opinião. Mas é difícil, porque eu falei no último palpite que o jogo entre Egito, deixa eu ver qual foi o último jogo do Egito, se eu não me engano, Costa do Marfim, tinha tudo para ser um jogo muito under, tá? Um jogo muito under, porque são duas equipes unders, mas saiu um gol rápido. O Egito abriu o placar rápido e dali o jogo ficou uma loucura. Então eu não vou indicar para vocês o mercado de gols aqui. Eu tomaria cuidado, é um jogo sim para menos de 3,5 gols. Por ser uma semifinal, acredito que é um jogo mais truncado, tá? Como eu falei já para vocês, mas eu tenho medo de sair um gol rápido e esse jogo se abrir como se abriu aí nesse jogo contra a Costa do Marfim. Então aqui para mim Senegal não perde, tá? Para mim eu vou ficar do lado do Senegal. Para mim Senegal não perde esse jogo, tá? Senegal ou empate, para mim tem mais seleção, é um time mais forte, tá? Então Senegal ou empate. Agora para estar se classificando, eu já acho um pouco mais arriscado, mas também para mim tem valor, tá? Senegal é mais seleção, eu acredito que vai levar melhor nesse jogo. Próximo jogo, Napoli e Parma, jogo 2h30 da tarde, galera, para mim sem enrolação, vitória da Napoli. A Napoli sabe que tem que continuar vencendo, porque já é a quarta colocada. Então a Inter de Milão tá disparando. O Milan tá tentando ficar aqui atrás da Inter, mas a Inter tá disparando, é difícil perder essa liderança, mas a Napoli tem que continuar vencendo para encostar de novo na Inter de Milão. E torcer, claro, para a Inter de Milão perder ponto, né? Para mim é a vitória da Napoli, tá? Pego o Parma, nem falei do Parma, né? Mas o Parma aqui, ó, meio de tabela para baixo, um time que não tá bem, né? É um time chato, mas não tá bem essa temporada. Ó, quem quiser buscar também cantos para Napoli, a média tá muito boa de cantos aí para Napoli nessa temporada, jogando dentro de casa. Cantos, finalizações, tá? Para Napoli pode ser uma boa também, tá? Mas para mim, vitória da Napoli. Próximo jogo, a gente tem agora Bundesliga 1, primeira divisão da Alemanha, jogo entre Leipzig e Freiburg. Esse jogo 4h30 da tarde. Galera, o Leipzig é um dos melhores mandantes da Bundesliga, tá? É o terceiro colocado, segundo melhor mandante. E o time do Freiburg, como visitante, não é um tão bom visitante. Ó, pra mim, pelo momento do Leipzig, o Leipzig não perde, mas eu gosto de um jogo pra gols aqui. É um jogo pra gente ver pelo menos 2 gols, pagando uma odd de 1,17, dá pra completar um bilhete, mas eu não duvido demais aqui. Um jogo pra 2,5 e eu gosto até mesmo um ambas marcas. Gosto de gols, tá? Principal cenário na minha opinião. Próximo jogo temos o grande time da Alemanha, que tá amassando, já voltou amassando 8-1 no time do Wolfsburg, tá? Que golaço do Harry Kane, né? E que time também esse time do Bayern de Munique. Mas aqui é a vitória do Bayern, tá? Sem muita enrolação. Pegando aqui o confronto direto, capaz, galera, capaz aqui eu tava lembrando aqui dos jogos do Bayern de Munique contra o Colo, mas eu acho que é esse jogo aqui só, mas os últimos jogos 2-1 Bayern, 4-0 Bayern, 3-2 Bayern, não tem como, o Bayern é muito favorito realmente, tá? E por esse momento que o Bayern de Munique vem, não tem como eu buscar outra coisa, né? Vitória do Bayern de Munique, tá até uma odd boa, né? Nessa odd de 1,25, que tá jogando fora de casa, né? Então, gosto da vitória do Bayern.
O Colom para mim vai vir para tentar segurar o Bayern de Munique. Então quem quiser buscar cantos para o Bayern já do primeiro tempo, tá? Pode ser uma boa. Finalizações para o Bayern no primeiro tempo. Quem gosta desses mercados pode ser uma boa também. E também um jogo para a gente ver o over 2,5. Né? O Bayern de Munique, a média desse ataque do Bayern é de mais de 3,5 gols por jogo. Tá? Então é uma boa, tá? Buscar gols aqui para esse jogo também. Próximo jogo a gente tem aqui Inter de Milão e Lecce, galera. Esse jogo 4,45 não tem o que falar, né? É Inter para vencer, para amassar o Lecce. Mas a odd está baixa, né? Então, a Inter, galera, dentro de casa, ela pressiona muito. Então, o Inter para vencer já do primeiro tempo, jogando dentro de casa, sabendo que tem que vencer para continuar se distanciando de Milan, Juventus e Napoli, para mim, é vitória da Inter já do primeiro tempo, tá? Inter para marcar em ambas as etapas, paga mais que a vitória no primeiro tempo e eu gosto, tá? Gosto muito dessa entrada, tá bom? Próximo jogo a gente tem aqui Nigéria e Marrocos, jogo 5 horas da tarde. O que eu gosto para esse jogo aqui, Marrocos é uma grande seleção, tá? Uma seleção muito forte, Nigéria também, são duas grandes seleções. Ó, vamos lá, quem não conhece, vou estar falando aqui rapidinho com vocês. Vamos lá para a seleção da Nigéria, como os principais jogadores, Lookman, Osimhen como principal jogador, e também tem o Adams, né, que é um jogador que é muito bom, e tem também o Ayoub, que é um dos principais jogadores também aqui, joga no Fulham, tem o Bassey também que joga no Fulham, então são grandes jogadores, é uma boa seleção, tá? É uma boa e uma grande seleção. Agora, a Marrocos tem o Saibari, tem o Zazoli que joga no Real Betis, tem o Brahim Dias do Real Madrid, tem também o Kaab, eu não lembro onde o Kaab joga. Deixa eu ver onde o Kaab joga, se eu consigo ver aqui. Só pra tá Olympiacos, tá? O cara faz gol, galera. O cara faz gol e é um atacante muito bom. Então é uma seleção forte, tá? Deixa eu fechar aqui. É uma seleção forte, a seleção de Marrocos. Eu acredito que seja melhor. Tem o Hakimi também, né? O principal jogador de Marrocos, eu esqueci de falar. Mas tem o Hakimi também, do PSG. Tem também o Mazawi, né, que é o jogador do Manchester United, tem um Bono também, então galera, para mim é uma seleção mais completa, mas tem tudo para ser um jogaço, eu não duvido de um jogo pra gente ver 2 gols nesse jogo aqui, tá, uma odd de 1,40, são 2 grandes ataques, eu não duvido, até mesmo de um ambas marcam, tá. A Copa Africana de Nações normalmente é under, e muito under, tá, então por isso que o mercado de gols vem no mercado de over, né, vem numa odd mais alta. Tá, mas jogo para 2 gols, ambas marcam. E quem é mais ousado, Marrocos para estar se classificando, eu também gosto, tá? Próximo jogo a gente tem Jong AZ contra o AZ contra o Ajax, tá, galera? Eu tô viajando aqui na segunda divisão. É jogo de Copa, jogo único, duas equipes overs, o Ajax vem num momento muito over, o AZ também. Pra mim, jogo pra gente ver 2 gols, tá? Gosto de 2 gols. Mas, como é jogo de Copa, é bom esperar sair um gol, porque saindo um gol, o jogo fica muito aberto, tá? Então aí vira um jogo para ambas marcas, 2,5, gosto de jogo para gols, tá? Próximo jogo a gente tem um jogaço Chelsea e Arsenal, jogo 5 horas da tarde, galera, que eu gosto para esse jogo aqui. Pra mim, claro, a gente tem que olhar a escalação, porque o Chelsea tá focado na Premier League. Mas aqui é um jogo contra o Chelsea. Não, o Arsenal tá focado na Premier League porque o Arsenal tem tudo para ser campeão nessa temporada. Mas, galera, é o Chelsea. Então, pode ser sim que coloque as suas principais peças. Vamos ver a formação que está nos dando aqui? Principal time aqui do Arsenal, tá? O Chelsea, né? Com certeza também. E, galera, o jogo para mim, por ser um jogo de Copa, mas é um jogo de ida, né? Pode ser um jogo bom para 2 gols, tá? Eu gosto de 2 gols para esse jogo aqui. E pra mim o valor, se a gente fosse ver, tá no Chelsea. A gente já teve um jogo recente entre elas, né? Que foi 1-1, se eu não me engano, e o Chelsea conseguiu empatar com 1 a menos. Galera, é um jogo pra 2 gols. Eu não duvido até de um ambas marcas, são 2 grandes ataques. Mas, como é um jogo de ida, eu não confiaria tanto assim no jogo tão aberto. Tá? Mas, pra mim, o valor de verdade tá no Chelsea. Tá? Ainda mais nesse primeiro jogo. Mas o Arsenal vem muito bem, é o líder da Premier League. Fica complicado, né? Próximo jogo, Albacete e Real Madrid, jogo 5 horas da tarde, tem que olhar a escalação. Olha, confere a escalação, mas até com um time misto, né? O Real Madrid é muito favorito, mesmo jogando fora de casa, tá? Então, vitória do Real Madrid, ainda mais depois, agora que o Xabi Alonso realmente foi dispensado, como eu vinha falando aqui com vocês, o presidente do Real Madrid tinha prometido isso, se ele não fosse campeão da Supercopa da Espanha, não foi, perdeu de 3-2 para o Barcelona, como também falei aqui para vocês, que o Barcelona é muito favorito pelo que vinha jogando,
e pelo que melhorou, né, principalmente defensivamente. Mas é isso, aqui é a vitória do Real Madrid para voltar a vencer e também ganhar uma moral com a torcida para vencer bem também, tá? Vitória real com 1,5 pode ser uma boa, tá? Para esse jogo aqui. Próximo jogo, galera, a gente tem Porto e Benfica, jogo 5h45 da tarde. Copa de Portugal, Taça de Portugal, né? Jogo de quartas de final. Galera, jogaço, hein? Mas o Porto vem num momento muito bom. Eu não sei se esse jogo é na casa do Porto realmente. Pode ser que tá aqui, que o Porto joga dentro de casa, mas é um jogo mata-mata, né? Deixa eu ver se eu consigo ver estádio. Não tem aqui, pelo jeito, não tem um estádio. Mas eu acredito que é em um local neutro, tá? Um campo neutro. Jogo pra mim, tá? A gente vê 2 gols, tá? Eu gosto de 2 gols pra esse jogo aqui. Mas pra mim o Porto é favorito. Pra mim o Porto não perde esse jogo. Porto ou empate, ou até mesmo o Porto para estar se classificando. Mas eu prefiro o Porto ou empate, é mais tranquilo na minha opinião. E para encerrar os nossos palpites, Palmeiras e Santos, jogo 7h30 da noite, outro jogaço, né? Que quarta-feira de jogos, galera. E só grandes jogos. Pra mim o Palmeiras não perde, tá? Sem muita enrolação. O Santos deu o que fazer para vencer o Novo Horizontino, tá bom? O Novo Horizontino é um time chato, tá ali treinando há mais tempo. E agora o Gabigol já voltou cravando, mas tá sem o Neymar ainda o Santos. O Palmeiras também não colocou suas principais peças contra o time da Portuguesa. Aqui, contra o Santos, acredito que vai voltar, né? Começar, né, com o Andrés Pereira, com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes. Então, para mim, o Palmeiras não perde. O Palmeiras empate anula. Até mesmo uma vitória seca do Palmeiras, eu gosto, tá? Mas por ser início de temporada, pode ser também que seja um jogo mais truncado, um jogo mais under. Então, menos de 3,5 gols. Para quem gosta desse mercado, eu acredito que pode ser uma boa, ainda mais nessa odd de 1,25. Gosto, tá? Desse menos de 3,5 gols também, tá bom? Então é isso, galera. Esse é os palpites. Como eu falei, quarta-feira de muitos jogos. Então não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal. Também o link da BRBet tá fixado aí nos comentários. Tamo junto, vamos pra cima. Quinta-feira tamo aí. Yeah. Yeah.